Olá, observe essa imagem e me diga o que você vê. Nessa imagem, nós vemos que dois homens veem coisas diferentes. Um deles vê um 6, enquanto o outro vê um 9. Afinal, quem tem razão? Bom, do ponto de vista do primeiro, realmente é um 6. E do ponto de vista do segundo, realmente é um 9. Os dois homens têm pontos de vista diferentes, ou seja, têm opiniões distintas. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre opinar, argumentos, tese. E para começar, o que é opinar? Opinar é defender o seu ponto de vista. Vemos um autor defender uma ideia. Essa ideia central do texto também é chamada de tese, que deve ser sustentada por argumentos. E ele usa de provas para dar fundamento àquilo que ele pensa. Ele tenta, nos argumentos, comprovar que seu ponto de vista está certo. Para escrever um artigo de opinião ou um texto opinativo, a gente tem que levar em consideração a questão polêmica envolvida. O que é essa questão polêmica? É aquela capaz de motivar a escrita de um artigo de opinião. Ela envolve necessariamente um assunto de interesse público, ou seja, uma demanda em que ao menos uma determinada comunidade esteja envolvida, e diferentes soluções ou respostas, cada uma das quais reunindo posições favoráveis e contrárias. Como aqui nós estamos numa videoaula e eu gostaria que fosse uma coisa mais descontraída, vamos falar de uma questão que é muito polêmica e que, inclusive, deve ser polêmica para você que está ouvindo. Temos aqui um autor cuja identidade foi preservada e temos uma discussão muito polêmica aqui. O que é melhor, Toddy ou Nescau? Esse autor diz que Nescau é melhor que Toddy. Então esse é o ponto de vista dele. Ele vai defender essa tese, essa ideia central do texto dele. E aí os argumentos que ele usa para provar seu ponto de vista são: Nescau dissolve mais rápido. Nescau não tem tanto açúcar. E Nescau é a opção mais econômica. Dentro desses três argumentos que ele usa para provar o ponto de vista dele, nós temos uma explicação mais profunda agora. Argumento 1. Enquanto Nescau é mais fino e dissolve fácil até no leite gelado, o Toddy é mais grosso e acaba formando gomos mesmo no leite morno. Argumento 2. Cada 20 gramas de Nescau contém 15 de açúcar. E cada 20 gramas de Toddy contém 18 de açúcar. E o último argumento é: Nescau é mais concentrado, rende mais, portanto é a opção mais econômica. Bom, eu ainda prefiro o Toddy, mas essa explicação foi só para ilustrar o que são argumentos. O argumento é uma prova usada para afirmar ou negar um acontecimento. É um meio usado para convencer alguém do seu ponto de vista, ok? Argumentar, então, é essa capacidade de você relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções para fundamentar o seu ponto de vista. Então, um argumento ele tem que ter uma base, uma estrutura. Então, a gente fala que tem tipos de argumento também.
como que eu vou argumentar alguma coisa? Como que eu vou provar? De que forma? Então, eu posso fazer uma comparação. Exemplo, eu comparo a legalização de alguma coisa em outro país com a legalização dessa mesma coisa aqui no Brasil. Eu posso fazer uma alusão histórica, posso falar de alguma coisa histórica que aconteceu relacionada àquele fato que prove que eu estou certo. Posso usar outras provas como dados do IBGE ou outros dados de uma fonte confiável. Posso usar argumentos de autoridade quando eu cito alguém que é uma autoridade naquilo, que é um estudioso ou um autor muito conceituado e que, assim como eu, é a favor de alguma coisa que eu estou defendendo. Então, existem várias formas de argumentar. Se a gente for fazer uma aula só sobre isso, a gente vai gastar algum tempo. Então, numa outra aula, falamos apenas dos tipos de argumentação, ok? Vamos analisar um trecho de um texto que contém uma tese e argumentos que a sustentam. Apesar do título acima, esclareço logo que eu não acho que golfinhos sejam humanos, mas podem ser pessoas. Se considerarmos uma pessoa como um ser autônomo e ciente de sua identidade, então o golfinho tem todo o direito de pleitear essa distinção. Em um estudo que fiz em 2001 com minha colega Diana Reis, PhD em Cognição e Comportamento Animal, provamos que os golfinhos nariz de garrafa reconhecem a si mesmos em espelhos. Essa é uma capacidade rara no mundo animal, um clube que, além de humanos, só havia admitido os chimpanzés anões, pelo menos até onde a ciência sabia. Qual é o ponto de vista que está sendo defendido nesse texto, pessoal? Que ideia central, que tese quem escreveu esse texto está defendendo? E baseado em que argumentos? Porque toda tese, todo ponto de vista tem que ser baseado em um argumento sólido, ok? Vamos resolver essa pergunta, então, essa questão. O argumento que sustenta a tese de que os golfinhos podem ser pessoas é: A. Golfinhos reconhecem a si mesmos em espelhos. B. Golfinhos têm direito de reivindicar a classificação de pessoas. C. Uma coisa rara no mundo animal é a capacidade de reconhecer-se no espelho. Ou D. Uma pessoa é um ser autônomo e ciente de sua identidade. Bom, nesse trecho grifado, vocês podem ver que ela usou um argumento para provar o ponto de vista dela, que é que os golfinhos também são pessoas, no sentido de que eles também têm consciência de si mesmos, tanto quanto os seres humanos. A autora, que também é uma pesquisadora, ela está usando um argumento baseado num dado obtido por uma pesquisa científica. Não é um achismo, não é um argumento infundado, baseado no que ela pensa sem provas. Então, é um exemplo de argumento bem fundado numa pesquisa científica, ok? Então, a gente pode então entender o seguinte: quando se pergunta que argumento sustenta a tese de que golfinhos podem ser pessoas, qual o argumento que ela usou? Ela usou o dado da pesquisa dela. E na pesquisa dela, ela descobriu que os golfinhos reconhecem a si mesmos em espelhos. Então, a alternativa correta é a letra A.
Espero que vocês tenham entendido as minhas explicações e aguardo vocês numa próxima aula. Até mais, pessoal. Um abraço.